Olá, meu nome é Jéssica, eu tenho 15 anos. Você já esteve em uma batalha de vida ou morte? Eu lutei pela minha sobrevivência com muita dor e sofrimento, mas eu venci. Minha história me ensinou que uma pessoa pode superar muitas dificuldades, mas quando muitas pessoas se unem, coisas incríveis podem acontecer. Assista esse vídeo até o fim se você quiser saber como eu consegui passar no teste mais desafiador de toda a minha vida. A primeira coisa que eu lembro da minha infância é que na nossa família, a gente não podia ter nenhum animal de estimação morando conosco. Isso porque eu tenho alergia a pelos de animais. De qualquer animal, na verdade. Eu fiquei tão triste quando soube disso. Quase todos os meus amigos tinham um cachorro ou um gato. Alguns tinham até uma fazenda inteira, mas eu nem podia visitá-los. Assim, um dos maiores sonhos de qualquer criança se tornou impossível para mim. Desde criança, quando eu era muito pequena mesmo, eu sempre gostei de passar tempo ao ar livre. Eu era uma criança muito ativa. Meus amigos e eu gostávamos de escalar árvores, explorávamos os telhados de casas abandonadas, e depois de algum tempo, essa paixão se transformou até em um vício em esportes radicais. Eu já tinha me arriscado tantas vezes que é difícil acreditar que meu maior problema não tenha sido o resultado das minhas aventuras mais extremas. Em certo momento, eu percebi que todas as minhas alergias tinham piorado, e por isso, eu tive que interromper temporariamente todas as atividades esportivas que eu participava. Eu estava com problemas respiratórios, isso nunca tinha me acontecido antes, mas agora eu tinha uma tosse forte, meus olhos lacrimejavam, e o pior de tudo, eu tinha episódios de sufocamento. Eu não conseguia manter o foco nos meus estudos e minha memória começou a falhar. Meus pais me levaram ao médico. Ele me diagnosticou com uma alergia, e por causa disso receitou anti-histamínicos. Ele disse que em breve todos os sintomas iam desaparecer. Infelizmente, os remédios não ajudaram. Estava ficando cada vez pior. Os episódios de sufocamento estavam cada vez mais frequentes. Uma vez eu desmaiei na frente dos meus colegas de classe. Esse foi um momento bastante constrangedor. Você já desmaiou em um lugar público? Compartilhe sua história nos comentários se você já teve alguma experiência como essa. Não é uma sensação muito agradável, né? Eu diria até que fiquei envergonhada. Eu sempre me considerei uma pessoa muito forte. Esse tipo de situação não podia ter acontecido comigo. Nunca. Eu acordei cercada por pessoas que eu nem conhecia. O pessoal da escola chamou uma ambulância para mim. Os médicos me levaram ao hospital. Eu nunca tinha me sentido tão sozinha. Foi a primeira vez que eu fui hospitalizada. Minha família não estava comigo, e por isso eu fiquei com muito medo, porque eu não me sentia apenas mal, mas eu nem sabia por que estava acontecendo isso comigo. Não havia ninguém por perto para me apoiar. Foi tão triste. Mas um minuto depois, meus pais entraram pela porta. Fiquei tão feliz em vê-los. Pedi que me levassem para casa. Mas eles responderam que os médicos pediram um exame completo para mim, para que eles pudessem descobrir a causa dos meus sintomas. Alguns dias depois, o médico explicou para mim e para minha família que o raio-x mostrava uma lesão na minha cabeça e que o trauma causava anormalidades nas áreas do meu cérebro responsáveis pela minha respiração. Para ser sincera, eu não entendi muito bem a explicação dele. Como era possível eu não conseguir respirar por causa de um ferimento na minha cabeça? Foi realmente difícil de entender. Mas uma coisa eu tinha certeza, eu não tive traumas recentemente. Então, o que poderia estar causando isso? Perguntei ao médico se podia ser outra coisa, talvez ele estivesse enganado. Poderia ser algo não relacionado à lesão cerebral? Mas ele respondeu me explicando que o acidente pode ter acontecido há vários anos. Pode ser que eu até nem tenha ido ao hospital naquela época. Não era possível que isso estava acontecendo. Eu sempre usei os equipamentos de proteção, como capacete, joelheiras. Então pedi ao médico para verificar novamente os resultados, porque eu realmente cuidava da minha saúde. Mas à noite, na hora do jantar, eu me lembrei de como bati minha cabeça muito forte depois de um outono, quando eu tinha 7 anos. Eu não estava ativamente envolvida com esportes na época. Eu estava apenas aprendendo a andar de patins. Minha cabeça bateu no meio-fio quando eu caí. Eu não perdi a consciência, só tive um pouco de dor de cabeça e depois eu esqueci. Eu nem contei aos meus pais sobre esse incidente. No dia seguinte, eu fui ao médico para compartilhar essa lembrança com ele, mas meus pais estavam em seu consultório. Eu preferi não entrar na sala e decidi ficar esperando lá fora, mas eu consegui ouvir a conversa. O médico disse que minha condição era muito grave.
e que se não iniciássemos uma reabilitação imediatamente, o resultado poderia ser letal. Eu não conseguia parar de chorar. Meus pais me ouviram e saíram do consultório. Eles me abraçaram com muito amor. Eu contei a eles, então, sobre a minha queda quando criança e pedi desculpas por não ter dito nada na época. Eu me senti tão culpada, porque talvez isso não estivesse acontecendo se eu tivesse sido mais cuidadosa na época. Eu me repreendi tanto. Eu fiquei tão frustrada. Eu sabia que minha família não era rica o suficiente para cobrir toda a reabilitação necessária, mas meus pais me confortaram e prometeram encontrar uma saída. Logo eu fui liberada do hospital porque minha condição melhorou, e então eu consegui voltar para a escola. Meus colegas estavam preocupados comigo, afinal, todos eles me viram desmaiar. Eles me cercaram e ficaram perguntando sobre a minha condição de saúde, mas eu disse a eles que estava tudo bem, que eu estava melhorando. Mas a presidente da nossa classe descobriu a verdade. Então, ela decidiu organizar uma reunião geral e sugeriu que todos se organizassem para conseguir arrecadar dinheiro para o meu tratamento. Os meninos tiveram a ideia de fazer um show de caridade e convidar todas as pessoas da cidade. E todo mundo concordou com a ideia. Ali, naquela reunião, eu experimentei uma gama enorme de sentimentos, de vergonha a gratidão. Tantas pessoas gastando seu tempo e energia comigo. Mas ao mesmo tempo, é muito bom ter pessoas que sinceramente querem apoiar você. Seus amigos também te apoiam? Bem, naquela época eu não estava tão acostumada a ter essa quantidade de atenção, por isso eu comecei a chorar, mais uma vez, na frente de todo mundo. Foi muito emocionante. Eu contei aos meus pais sobre a iniciativa do pessoal da escola. Eles ficaram muito felizes, porque o custo da reabilitação era muito alto, e eles já estavam desesperados. Meus amigos e eu começamos a elaborar a programação do evento, e eu decidi participar também. Eu era muito criativa antes, costumava escrever músicas e poemas. Então, eu decidi tocar minha música no final do show. Quando eu cheguei em casa, comecei a procurar minhas anotações antigas, mas eu não consegui encontrá-las em lugar nenhum. Elas devem ter se perdido no meio da mudança. Fiquei tão chateada, mas minha mãe me disse: "Por que você não escreve uma música nova, então?" Foi assim que eu comecei a compor. Provavelmente, por causa de todas essas coisas que estavam acontecendo comigo, eu rapidamente criei uma melodia e uma letra. Eu compartilhei meu novo trabalho com meus pais e eles adoraram. Fiquei tão satisfeita comigo mesma. Depois de vários ensaios na escola, eu estava ansiosa pelo momento em que poderia subir ao palco. O tempo de organização passou muito rápido. Nós nem percebemos o quão rápido chegou o dia do show. Eu estava nos bastidores esperando a minha vez. De repente, um pouco antes da minha entrada, eu comecei a tossir muito. Alguém me deu um copo de água morna. Eu tomei um gole e corri para o palco. Eu fiquei um tempo calada. Todo mundo estava me esperando. Comecei a cantar no microfone. Minha cabeça estava girando. Eu não conseguia respirar. Eu segurei o microfone com bastante força, mas como ele não estava fixo, eu caí no chão junto com ele. Mais uma vez, na frente de todo mundo. Mas dessa vez aconteceu em um dia muito importante. No evento em que toda a minha vida dependia disso. Que vergonha, pensei. Mas eu não conseguia me levantar apesar de todo o esforço que eu fazia. Minha mãe e meu pai correram para o palco, e depois o médico, que também foi assistir ao show, se juntou a eles, e então eu recuperei a minha consciência. Quando eu me levantei, o salão estava em silêncio. Eu bati no fio do microfone e o microfone zumbiu, então eu peguei e comecei a cantar. De repente, eu comecei a ouvir as vozes dos meus pais e dos meus amigos. Eles conseguiram decorar a letra da minha música durante os ensaios. Foi um momento tão emocionante, o melhor da minha vida. O público nos aplaudiu de pé. O dinheiro que coletamos não foi suficiente para pagar pela reabilitação. Mas alguns dias depois do show, uma quantia suficiente foi transferida para a conta dos meus pais por uma pessoa que desejava permanecer anônima. Nós ficamos tão felizes. Eu finalmente consegui começar o tratamento, e tudo correu bem. Enquanto eu estava hospitalizada, compus mais algumas músicas e agora estou planejando gravar meu primeiro álbum. Foi assim que minha vida mudou completamente. Agora eu sou uma pessoa quase totalmente saudável, mas eu aprendi o quanto o amor e o apoio significam. Eu acho que eu nunca tive uma experiência tão extrema como a da minha doença durante toda a minha vida. Se você gostou, por favor, curta esse vídeo e o YouTube mostrará essa história para mais pessoas. Inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho de notificação se quiser ver novas histórias logo que saírem. Tudo de melhor!